CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Oferecimento VIP Rede, conexões digitais, 0800 722 8006. Gilberto Sudré, bom dia, tudo bem? Bom dia, Letícia, bom dia aos ouvintes da CBN. Prazer tê-lo aqui, participar com você do programa, Gilberto. Qual é o nosso assunto da semana, hein? O assunto da semana foi o dia da senha segura. Tem um dia da senha segura que foi quarta-feira passada, né? Ou seja, que a data, né, o objetivo da data é servir para lembrar os usuários da internet como é que é importante cuidar desse mecanismo de proteção, já que a gente tem o quê? A gente tem um ambiente de segurança, e aí a nossa identificação da internet é feita através da senha, então temos que cuidar bastante da senha. O que acontece em relação à senha, Letícia e ouvintes, né, é que antigamente, com o poder de computação que a gente tinha, que era menor, né, no passado, senhas pequenas eram seguras, ou atendiam facilmente, ou funcionavam facilmente em relação a isso. Já, hoje em dia, com o poder computacional cada vez maior, senhas cada vez mais complexas, maiores e mais sofisticadas são necessárias para manter a mesma segurança que a gente tem no passado, né, que a gente tinha no passado em relação a isso. Então, aí tem um dilema, né, ou seja, você tem que escolher senhas grandes, senhas com caracteres diferentes, que são difíceis de lembrar. Então esse é um problema. E senhas mais simples são fáceis de serem quebradas com os mecanismos que a gente tem hoje de segurança. Então, senha é sempre bom ter letras e números. Exatamente. Hoje uma senha considerada relativamente segura é uma senha de 8 posições, então 8 letras e números misturados, né? Se possível com letras maiúsculas e minúsculas também. Nossa. Aí vem a pergunta, como é que eu vou lembrar de uma senha como essa, né? Ou seja, então a primeira dica que a gente tem em relação às senhas é que você não precisa lembrar exatamente da senha. O que você pode fazer é escolher, por exemplo, uma música que você goste, um livro ou o título de um filme e pega as iniciais daquela frase. E aquilo já vai te dar, por exemplo, uma senha que tem letras e pode ter números também, letras maiúsculas e minúsculas, de forma que você não precisa lembrar da senha, que muitas vezes a senha dá um valor impronunciável, mas você lembra da frase, ou do livro, ou do filme, ou de um pedaço de uma música, por exemplo, isso já é o suficiente para você montar uma senha adequada. Outra dica que aí também é importante, é que você nunca deve usar a mesma senha em todos os locais, ou seja, tanto lá na sua rede social, o seu e-mail, ou um outro acesso qualquer de serviço de loja virtual, por exemplo, que você tem acesso, não usar a mesma senha. Por quê? Porque se um desses serviços for vulnerável e alguém descobrir a sua senha naquele local, se as outras senhas são todas iguais, o que vai acontecer é que ele vai ter acesso ao resto todo das suas informações. Então, a ideia é que você tenha pelo menos senhas diferentes, ou pelo menos 3 tipos de senha. Uma senha muito segura, para locais de altíssima segurança, uma senha de valor intermediário para locais mais comuns, e uma senha que você pode colocar em locais que não vão fazer tanto dano caso venha a ser violado ou ser vazado em relação a isso, né? Essa situação. Uma pergunta interessante que algumas pessoas me fazem aí como é que eu sei se minha senha é segura, né, ou se minha senha ela é uma senha que vai demorar muito tempo para ser quebrada? Então tem um site que eu separei aqui pra gente, chamado How Secure Is My Password, tudo junto, né? Tá em inglês, é howsecureismypassword.net. E esse site, você coloca lá uma suposta senha que você vai utilizar, e o site diz, com o equipamento, né, com os computadores de hoje em dia, quanto tempo levaria para se quebrar aquela senha. Então você já vai ter uma ideia, se é uma senha segura, que vai dar uma quantidade grande de anos lá, 1.000, 2.000, 3.000, 1 milhão de anos lá, ou se é uma senha mais simples, que pode ser quebrada facilmente, né, nessa questão. Então, essas são senhas de escolha. Outras dicas, por exemplo, é trocar senhas regularmente. Então, ou seja, um bom período talvez seja em torno de 2 meses, para não ficar uma coisa muito, muito frequente, mas pelo menos em cada 2 meses você fazer uma troca da sua senha por uma senha nova, né, nesses locais. Como a gente falou já, de usar letras maiúsculas e minúsculas, né? Não usar datas, né, comemorativas de aniversário, casamento, né, e outras coisas mais. Não usar nenhum tipo de informação que seja pública, tipo número do celular, placa do carro, número do endereço onde você mora. Isso são todas informações que são fáceis de serem obtidas, ou na rede social, ou mesmo na internet. E aí, você usando essa senha, fica fácil do atacante quebrar essa senha em relação a isso, né? Ô Gilberto, sabe uma coisa que eu sempre fico em dúvida? Não sei se, claro, você já deve ter pego por uma situação como essa. Quando a gente vai fazer determinados cadastros, principalmente em sites de compra, ele te pede o e-mail e a senha.
E ali a gente fica em dúvida, mas eu tenho que fornecer a senha do meu e-mail aqui? Não, ali na verdade, quando ele vai fazer um cadastro, ele está pedindo uma senha, uma senha nova. Não, uma senha para você criar, mas às vezes ele pede a senha, pede o e-mail e uma senha, e-mail e senha, não para você fazer uma senha de entrada. Não, aí normalmente é estranho essa situação, porque assim, na verdade a senha do seu e-mail deve ser informada apenas lá no site do seu e-mail. Né? Ou seja, nos outros sites de cadastro, você pode até fazer um cadastro usando como identificador o seu e-mail. Só que a senha que você vai criar nos locais, por exemplo, lojas de comércio eletrônico, são senhas independentes. São outras senhas diferentes, inclusive sugiro inclusive diferente das senhas que você usa lá no e-mail, né? Nessa situação. Então, assim, desconfie. Se alguém está pedindo a sua senha, não informe sua senha por telefone, por e-mail, num site qualquer. Não informe sua senha do lado da sua rede social, do seu e-mail ou do seu ambiente de chat lá, porque isso normalmente é uma questão estranha, bastante estranha em relação a isso. Né? Certo. Muito bem. Então, essas foram algumas dicas, né, comemorando aí o Dia Internacional da Senha Segura. Lembrando aí que quem tem a senha é você para a rede social ou para o seu e-mail. Então, cuidado com ela. Não anote a senha em qualquer lugar, porque você pode ter aí boas ou infelizmente, né, más notícias sobre invasões de senha, invasões de rede social. E aí nunca é interessante isso aí. Gilberto, a gente tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Marcelo Luiz Ferreira, ele que sempre participa aqui do CBN Vitória conosco, principalmente também nos seus comentários. Muito obrigada, viu, Marcelo, por sua participação. Ele pergunta o seguinte: Gilberto, você vê a possibilidade das senhas serem substituídas efetivamente pela digital ou a íris no futuro próximo, hein? Olha só, o problema de você usar, por exemplo, digital, é que se você, por exemplo, a digital, quando ela é lida, ela é transformada num código, né, que é armazenado esse código. Se por acaso esse código é violado, né, essa informação que foi transformada, a sua senha, a sua digital, for violada, você não vai poder trocar digital. Né? Então, ou seja, há muito questionamento hoje em dia se realmente a digital ou a íris é uma informação, é uma senha no ambiente seguro em relação a isso. O problema de identificação ainda é uma coisa grave, a gente não tem uma solução efetiva e completa dessa situação. Provavelmente no futuro vai aparecer alguma coisa que seja efetiva, mas por enquanto ainda a questão da senha ainda é de forma segura, se você manter um ambiente seguro ainda é uma boa escolha. A digital é interessante. E tem que lembrar também o seguinte, a íris não, a íris é um método de autenticação biométrica muito boa, mas a digital ela pode ser clonada, ela é facilmente clonada hoje, mesmo? Facilmente clonada. Existem técnicas hoje públicas, conhecidas, de conhecimento geral, que você consegue clonar uma digital e você tem uma taxa de acerto de 4 em cada 5 tentativas. Então, ou seja, é muito... Nossa, logo quando a gente tem aqui no Brasil uma implantação de um voto biométrico, exatamente, exatamente. A autenticação biométrica não é uma forma assim exatamente de alta segurança para autenticação. Pode ser utilizada para coisas, por exemplo, como relógio de pontos, que é muito utilizado, você botar lá o dedo e fazer registro de entrada e saída do colaborador. É uma coisa que não tem um dano muito grande. Agora, se você tem uma coisa muito segura, muito importante, eu sugiro não usar a digital para isso. Certo. Vamos às perguntas dos nossos ouvintes? Tem mais o Marlon Martins mandou uma mensagem aqui pra gente, falando sobre o recall do iPhone 5. Até ele participou no programa passado, na CBN Tecnologia da semana passada, só que não deu tempo da gente responder. Então, Marlon, vamos lá. Ele pergunta sobre o recall do iPhone 5, como vai funcionar para os clientes do Brasil e principalmente do Espírito Santo. Então, vamos explicar o que aconteceu, né, para os outros nossos ouvintes. O iPhone 5, em algumas situações, apresentou um problema naquele botão de cima que você desliga, que você põe ele para apagar a tela, né? E aí, a Apple liberou mundialmente um programa de recall. Quem tem os problemas com esse botão no iPhone 5, a Apple está trocando o aparelho, né? Ou seja, então, nos Estados Unidos já começou, né, há bastante tempo, e no Brasil começou o programa a partir do dia 2 de maio, agora, pertinho, né, nesse mês ainda. A partir do 2 de maio começou o programa de troca, né, de recall dos aparelhos. Como é que é feita a situação? Ela é feita pelo número de série do aparelho. A Apple tem uma lista de aparelhos que apresentaram problemas, ou do lote que apresentou problemas. Se você tem um aparelho desse lote, ele vai trocar para você. Como é que você faz? Tem um site, né, que você pode ir lá e ter acesso às informações detalhadas de como cadastrar o seu aparelho, ver se ele está elegível a fazer o recall. O site é ssl.apple.com/br/suporte, com 2 P's. Então, de novo,
ssl.apple.com/br/suporte, com 2 P's. Rola a tela, tá aí embaixo tem um link lá dizendo que Programa de substituição de iPhone 5. Clica lá e tem todo um formulário que você preenche, informações de que se o seu aparelho está elegível a fazer o recall ou não, né, nessa situação. Então, a Apple faz algumas exigências que o aparelho tem que estar funcionando perfeitamente e ter até 2 anos desde a sua compra, né, para ser passível de ter esse recall. Então essas aí as informações para o nosso ouvinte aí que tem, ou para quem tem iPhone 5 aí que está apresentando esse problema. O problema é o mau contato naquele botão que coloca o telefone para descansar, né? Para fechar a tela, né? Fecha de cima, exatamente. Aquele aparelho lá. Beleza. Certo, e claro, se você tem alguma dúvida, o Gilberto está aqui no estúdio, se ele não conseguir responder hoje ainda, ele repete no final, na próxima semana, você pode encaminhar sua dúvida aqui para o cbnvitoria@redegazeta.com.br ou então pelo Torpedo, o 999860206, ou, se preferir, também pelo e-mail, pelo telefone 3223-5911. Encaminhe sua dúvida. Se não der tempo do Gilberto responder hoje, ele traz a dúvida, como foi a do Marlon, né, Gilberto? Com certeza. Na semana que vem. Agora vamos para as dúvidas que já chegaram de hoje. Okay. A primeira, como eu havia dito, é a do Claudeni. Ele pergunta o seguinte: Gilberto, eu gostaria de saber se há alguma forma, seja por meio de hardware ou software, de aumentar a memória interna de um smartphone. Ele conta que o dele tem 4 GB, só tem 4 GB, né, segundo ele. E com tantos aplicativos embarcados, é muito pouco. Esse é um problema realmente. Obrigado aí pela participação. O que acontece? iPhone não tem como fazer expansão de memória. Quem tem aparelhos Android, a grande maioria deles, tem a opção de você colocar um cartão de memória para expandir a memória. Alguns vão até 32 GB de memória. Então você pode colocar um cartão diferente. E se você tem, aí tem a função de que a memória interna do smartphone é de 4 GB, como o nosso ouvinte aqui relatou. E você pode colocar, por exemplo, um cartão de 16 GB, né, a mais. Então aumentaria a memória interna do smartphone. O que você tem que fazer agora é olhar lá na configurações de aplicativo e ver os aplicativos que podem ser movidos para essa memória. Então você vai tirar os aplicativos de dentro da memória interna e vai mover, é uma função interna do lado do Android, funciona a partir da versão 2.2 do Android, e vai mover os aplicativos da memória de 4 GB, que é limitada, realmente é bastante limitada, para o cartão de memória bastante grande. E aí você vai liberando espaço dos aplicativos que estão ocupando a memória interna e vai ganhar espaço para instalar novos aplicativos em relação a isso. Então é uma opção. Obviamente tem que ver se a versão do Android é maior que 2.2 e se o seu aparelho aceita cartões de expansão de memória. Certo. Tem a pergunta agora de um ouvinte, ele mandou pelo Torpedo, não se identifica. O final do telefone dele é 9787. Ele pergunta o seguinte: Gilberto, o iToken, é isso mesmo? Isso. É uma senha segura? Isso. O iToken é um pequeno aparelho, parece um chaveiro, que alguns bancos, financeiras, fornecem para os seus clientes, alguns de seus clientes. Esse pequeno aparelho ele tem um gerador de números, tem uma técnica toda interna, que lhe gera um número por minuto, né, um número novo por minuto. E esse número tem que ser informado junto com o login e a senha do correntista. Então, para se autenticar no banco, para dizer que você é você mesmo, você tem que falar o seu número da conta, tem que falar a sua senha e tem que falar esse número que aparece naquele minuto na tela do aparelho. Internamente lá o banco ele tem um controle e sabe para cada aparelho desses que estão distribuídos na mão dos correntistas que número está aparecendo naquele exato minuto em cada aparelho que tem ali dentro, que está na mão dos correntistas. Então é uma forma bastante segura, hoje em dia é considerada uma das formas mais seguras também de autenticação de alta segurança para correntistas ou para login de acesso a sistemas externos da agência, usando esse mecanismo de autenticação. É bem interessante. Bacana. Gilberto, a gente tem uma última pergunta aqui, mas aí vai cair naquilo que eu te falei. A gente vai esclarecer na próxima semana. É a pergunta da nossa ouvinte aqui, a Gilcineia. Ela conta o seguinte: Gilberto, é uma dúvida da nossa ouvinte, mas pode ser uma dúvida de muitos pais aqui. É muito bacana, já que você vai trazer essa informação pra gente. Ela conta que tem um filho de 4 anos e 6 meses, que já está, né, na escolinha desde 1 ano de idade, e que ele já sabe, a criança já sabe o alfabeto todo, os números até 50, e ela quer uma sugestão, Gilberto, de um site educacional para ele. Ele já tem um tablet, ela comprou um tablet que ele possa usar, mas ela
né, a mãe quer poder trabalhar com o filho, brincar com o filho de uma forma mais educativa, Legal. usando a tecnologia. Uma boa ideia. Obrigado, Justineia, pela participação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar uma série de sites, né, desses educacionais, vou analisar e na próxima semana, no próximo CBN Tecnologia, a gente traz aí para a Justineia e para os nossos ouvintes algumas sugestões e dicas de sites educacionais para crianças, né, e eu vou selecionar até por idade, né, para várias idades diferentes, para eu poder usar a internet de uma forma interessante, de uma forma produtiva, né, na interação com as crianças e os sites. Maravilha, Jucineia. Então aguarda aí, anota aí na próxima sexta, fica ligadinha que a sua dúvida vai ser a primeira a ser esclarecida aqui pelo Gilberto. Com certeza. Com certeza, sua dúvida, Jucineia, é a dúvida de muitos ouvintes que vão ficar atentos também para pegar o site, ter uma forma de se divertir com o filho, uma forma educacional também, usando o tablet, usando o celular ou qualquer outro aplicativo tecnológico com a sua Isso criança. aí, né? Certo? Vamos à dica de segurança? Dica de aplicativo. Vamos falar do aplicativo. Vamos lá. O aplicativo dessa semana que a gente vai falar, a gente sempre agora, toda semana a gente faz uma dica de um aplicativo para smartphone diferente, é o aplicativo chamado de Justo. É um aplicativo brasileiro que permite você denunciar preços abusivos. Olha só que interessante. Então, a ideia desse aplicativo é como se fosse o boca a boca, né? Ou seja, você fazer propaganda tanto para o bem quanto para o mal. Na verdade, esse aplicativo você consegue, através de a geolocalização, ele sabe onde você está, e você pode colocar, por exemplo, uma reclamação dizendo de um preço abusivo de alguma loja, ou então você pode botar um elogio de uma loja que você está usando o serviço dela, que, por exemplo, o preço é bom, o preço compensou o que você usa. Então, com isso você consegue, inclusive, informar os seus preços, né, que foram abusivos ou não, e também você pode consultar. Você está numa certa região da cidade e pergunta assim, o que tem aqui em volta de mim, né, próximo da minha localização, que tenha uma vantagem, um preço legal, alguma coisa que eu posso utilizar. O nome do aplicativo é Justo? É Justo, só que o S é um cifrão, exatamente. Aquele Justo. Justo, né? Esse cifrão lá do dinheirinho lá. Atualmente ele só tem versão para iPhone, não tem versão para Android. O desenvolvedor falou que em breve vai ter uma versão para Android ainda, mas ele já está funcionando para smartphone. O login que você usa é o próprio login do Facebook, né? Uhum. E que você pode fazer isso aqui, é só entrar lá no iTunes e procurar por Justo, lembrando que o S é um cifrão. E aí você tem várias categorias, você pode classificar como bares, como restaurantes, como lojas, e você fazer essa pesquisa também de locais que tem preços interessantes, né, lá no aplicativo. Bem legal aí, para quem quiser ficar em dia com os preços, né, do comércio. Certo, vamos ao nosso resumo da semana, que movimentou a semana na área tecnológica. Vamos lá, então, resumo da semana. A primeira notícia foi o lançamento no Brasil de um chip anti-espionagem. A gente fala tanto aí de privacidade, né, nas redes sociais ou mesmo nas ligações de celular. Começou a ser vendido aqui no Brasil um chip chamado de Trust Chip, que é um chip, parece um micro SD que você coloca no seu smartphone e ele consegue criptografar todos os dados e todas as ligações telefônicas. Óbvio que a pessoa com quem você está conversando também tem que ter o mesmo chip instalado no smartphone dele. E aí toda a comunicação de dados, né, e-mail, chat, que você faz com essa pessoa, ou qualquer ligação telefônica entre esses dois telefones, é feita de modo criptografado. O chip é vendido na forma de um serviço que custa R$150 mensais. Então a empresa vende, e o que ela fala é que não existe nenhum tipo de tráfego dessa informação internacional, tudo fica no Brasil, então você fica até, de certa forma, livre do monitoramento de governos estrangeiros, né, aqui no Brasil. Outra notícia que também foi notícia na semana, foi que a Globo foi a primeira empresa a conseguir o domínio da internet personalizado aqui no Brasil. A gente tem lá o nome da empresa.com.br, pois agora a Globo ganhou o domínio .globo. Então os domínios da Globo agora vão passar, né, provavelmente, para ser, por exemplo, globesport.globo, fantástico.globo. Vai ter o BR também? Não vai ter nada, é só .globo, acabou. Então é um domínio. Várias outras empresas no Brasil estão tentando também esse domínio, né, o ponto alguma coisa, então não vai ter mais .com.br, mas a Globo foi a primeira a conseguir o domínio no Brasil, né? Isso aqui já existe em outros locais do mundo todo, domínios dessa natureza.
Outra notícia também interessante foi que todo mundo conhece lá o Google Maps, aquele aplicativo que você navega pelas ruas. Pois agora no Brasil, o Google Maps, você vai conseguir ver o interior de alguns shoppings e estádios. Você vai poder entrar dentro do shopping, né, com o Google Maps. Infelizmente aqui em Vitória nenhum dos shoppings foi mapeado ainda, mas tem muitos shoppings no Brasil todo, né, que você consegue visitar, né, o shopping internamente, virtualmente, através do Google Maps. Né? Bacana isso, hein? Legal, legal. Outra notícia também até surpreendente que saiu essa semana foi que 7% dos lares brasileiros ainda acessam a internet via linha de escada. Muita coisa, muita coisa, né? O CETIC-BR, que é um organismo de pesquisa Faz da internet. Faz aquele barulhinho ainda, será? Exatamente, do modem, exatamente. Né? A região norte é que mais depende desse tipo de acesso, com 14% dos domicílios ainda, na região norte. E a sudeste é a que tem em menor quantidade, que é 4% só dos domicílios da rede sudeste. Então veja que a linha de escada ainda sobrevive no Brasil, né? Ela sobrevive. Outra versão para quem gosta de fazer vendas e compras na internet é o eBay, aquele site de vendas e comércio eletrônico. Agora o eBay essa semana lançou uma versão do site em português. Pelo crescimento, né, pelo grande uso que os brasileiros estão tendo desse tipo de site, agora tem uma versão do eBay em português e você tem lá toda a parte logística de entrega local e obviamente que mesmo o site sendo em português, se você comprar, vai pagar imposto. Então o site do eBay, ele até te ajuda já calculando os impostos de importação para chegar na sua casa tudo direitinho, né, tudo pago. Mas quem gosta de fazer compras na internet, mais uma facilidade aí com o eBay em português. E por último, um lançamento que teve essa semana também do chamado Chromecast. Chromecast é um pequeno aparelho que parece um pendrive, mas que você instala na televisão, as televisões novas de LCD. Então quem tem televisão de LCD, mas não é aquela Smart TV que acessa a internet, que baixa filme da internet, pode usar esse pequeno aparelho chamado Chromecast, que vende no Brasil, está sendo vendido por R$200, e permite o quê? Que com o Chromecast, o conteúdo que você tem de filmes, de música, de vídeos no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone, possa passar diretamente na televisão. Então você transforma a sua televisão, que não é uma Smart TV, em uma Smart TV. Né? Então, nos Estados Unidos ele custa $35, mas aqui ele está sendo vendido por R$200. Né? Óbvio, né? Infelizmente não é assim. Mas é um aparelho bem interessante. Para quem não tem Smart TV, coloca funções bem sofisticadas na sua televisão, usando o quê? Usando o seu notebook, o seu tablet ou o seu smartphone. Bacana. E eu tenho mais uma notícia agora que é fresquinha, então, tá? Tecnológica também, Gilberto. Gilberto sabe, a gente fica implicando aqui, né? Porque ele é o Samsung e eu sou o iPhone, né? Nossa preferência. E agora o novo Free Shop de Guarulhos vai ter iPhone mais barato que nos Estados Unidos. Olha só. Né? Uma notícia que surgiu aqui agora, uma nova Duty Free, né? Um novo Free Shop que foi inaugurado lá em Guarulhos, vai vender o iPhone 5S 16 GB desbloqueado, que aqui no Brasil ele custa R$ 2.799, ele será vendido por R$ 1.492 sem taxa. Muita redução muito grande, hein? Muito grande, né, Gilberto? Que diferença, né? E eles até colocam aqui, tem outras promoções, não só do iPhone, mas de outros aparelhos tecnológicos também, que vão ser vendidos sem a cobrança da taxa de imposto, né? Vai ser naquela chamada zona livre. Então, para você que está com viagem marcada internacional, opção aí que você tem é passar pelo aeroporto de Guarulhos, porque ali você vai ter novidade. Tem essa questão do iPhone, tem o Samsung, pro Samsung também. Samsung também, viu? O Chromebook. Olha, aqui ele é vendido no Brasil a R$ 1.099. Nesse novo Free Shop vai ser vendido a R$ 799 por conta, né, de ser a zona livre também. Então é uma novidade que muitos que vão, né, que geralmente gostam de viajar e viajam para comprar, para fazer compra, vai ter opção já no aeroporto de Guarulhos. Lembrando que, infelizmente, só com passaporte e passagem internacional que você consegue fazer a aquisição do produto no Free Shop. Mas hoje é tranquilo, você vai passar um final de semana aqui em Buenos Aires, ali do lado ali, pega uma passagem, vai lá, passa um final de semana. Bacana, eles até colocam aqui, é possível ir para Buenos Aires, então, 750 de volta e ainda fazer muita compra. A viagem acaba ficando de graça pela economia que faz lá do produto. Muito legal. Bacana, então é a primeira vez que isso acontece, a gente está dando essa notícia aqui, é destaque em todos os sites
nacionais, até porque os iPhones não eram vendidos, né, Gilberto, nos free shops, era exclusivamente, se comprava em lojas físicas, né, agora eles também passam a ser vendidos no free shop. Uma boa notícia para nós brasileiros é que mais barato ainda do que lá dos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos você paga, dependendo do estado onde você está, a taxa, né, correspondente ao imposto daquele estado. No free shop, sem taxa. Muito bom. Gilberto, muito obrigada, viu? Obrigado, Letícia. Obrigado aos nossos ouvintes pelas várias perguntas. Quem quiser mandar mais perguntas durante a semana, o e-mail é o cbnatecnologia@gmail.com. Lembrando que tudo que a gente falou aqui daqui a pouquinho vai estar no site da CBN, cbnvitoria.com.br, ou também no meu site, no gilberto.sudré.com.br. Grande abraço a você, Letícia, aos nossos ouvintes, e até a próxima sexta-feira. Até a próxima sexta, Gilberto.